Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos tiveram um final de semana? Sim. Bom, é bom ver você de volta aqui. Temos mais uma semana movimentada. Em uma nota de programação amanhã, o presidente Trump viajará para o grande estado da Flórida para participar da inauguração de um novo centro de detenção de imigrantes ilegais, localizado no aeroporto de treinamento e transição Dade Collier, juntamente com a secretária Kristi Noem, o governador Ron DeSantis, o congressista Byron Donalds e outros líderes estaduais e locais. Esperamos ver muitos de vocês lá. A instalação fica no coração dos Everglades de Eller e será informalmente conhecida como Alcatraz dos Jacarés. Há apenas uma estrada de acesso, e o resultado, a única saída é um voo só de ida. É isolada e cercada por vida selvagem perigosa e um terreno implacável. A instalação terá até 5.000 camas para abrigar, processar e deportar imigrantes ilegais criminosos. Esta é uma forma eficiente e de baixo custo de ajudar a realizar a maior campanha de deportação em massa da história dos Estados Unidos. Estamos realmente saindo de uma semana histórica em que o presidente Trump acumulou vitória após vitória em nome do povo americano. O presidente Trump restaurou a paz por meio da força e agiu de forma decisiva como comandante em chefe para eliminar a ameaça imediata das capacidades nucleares do regime iraniano, e então intermediou um cessar-fogo entre Israel e Irã, que continua em vigor. Em seguida, o presidente viajou para a Holanda e conquistou uma vitória monumental para os Estados Unidos e para a aliança da OTAN, ao fazer com que nossos aliados se comprometessem a dedicar 5% de seus PIBs aos gastos militares. Como resultado do presidente Trump ter liberado o domínio energético americano, os preços da gasolina no verão estão nos níveis mais baixos dos últimos 4 anos, justamente na semana do 4 de julho. E com o boom econômico que está chegando com Trump, o mercado de ações continua a disparar, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo máximas históricas. E sobre esse ponto do boom econômico, trago para vocês uma correspondência original do presidente dos Estados Unidos ao nosso presidente do Fed, Jerome Powell. Como o presidente tem afirmado consistentemente, a economia americana está em pleno crescimento e havia tantos analistas econômicos que diziam que as políticas deste presidente iriam derrubar nossa economia, quando, na verdade, vimos o oposto. Vimos uma campanha massiva de desregulamentação acontecer. Vimos a inflação ser completamente reduzida em relação ao que era sob os gastos irresponsáveis e as más políticas da administração anterior, que era incompetente. Eu lembraria ao presidente do Fed e lembraria ao mundo inteiro que este é um presidente que foi empresário antes de tudo e ele sabe o que está fazendo. Ele tem uma fórmula econômica comprovada que funcionou em seu primeiro mandato como presidente e está funcionando novamente. O único problema que permanece são as altas taxas de juros para o povo americano. O povo americano quer poder tomar empréstimos a custos baixos. E eles deveriam poder fazer isso. Mas, infelizmente, ainda temos taxas de juros que estão altas demais. Então, o presidente enviou esta mensagem ao presidente do Fed hoje. E se você olhar para este gráfico, este é um gráfico de todas as taxas de juros de muitos países ao redor do mundo. No topo está a Suíça. Eles estão pagando apenas 1/4 em taxas de juros. Camboja, Japão, Dinamarca, Tailândia, Botsuana, Barbados, Taiwan, Bulgária, Cuba, Suécia, Marrocos, Cabo Verde, Coreia do Sul, Argélia, Canadá, Albânia, Líbia, Malásia, China, Nova Zelândia, Trinidade e Tobago, Tchequia, Bolívia, Austrália, Costa Rica, Bahamas, Kuwait, Papua Nova Guiné, Bósnia, Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos estão todos pagando taxas de juros mais baixas do que os Estados Unidos da América, que possuem uma das economias mais aquecidas e fortes do mundo. O presidente enviou este bilhete ao presidente do Fed. Diz: Jerome, como de costume você está atrasado. Você custou uma fortuna ao ZEUA e continua fazendo isso. Você deveria baixar a taxa significativamente. Centenas de bilhões de dólares estão sendo perdidos e não há inflação. E o presidente está certo. Há uma inflação historicamente baixa graças às suas políticas. E continuaremos a reduzir o custo de vida neste país para os americanos. Continuaremos a desregulamentar. E também é extremamente importante que aprovemos este grande e belo projeto de lei, que representa os maiores cortes de impostos da história americana. E é por isso que a Casa Branca e o próprio presidente têm mantido contato com os legisladores durante todo o fim de semana para aprovar esse projeto de lei. E eles estão trabalhando muito para que isso aconteça. Isso continua sendo uma das principais prioridades do presidente. E esse projeto de lei expôs as claras diferenças entre republicanos e democratas em 2025.
Os democratas estão dobrando a aposta na loucura e em políticas radicais que estão minando o próprio tecido do nosso país. Basta olhar para o candidato democrata a prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani. Ele é um socialista democrata, na verdade um comunista, que orgulhosamente defende o desfinanciamento da polícia, propaga o antissemitismo, elogia grupos pró-Hamas, quer a abolição de Israel e acredita que americanos ricos não deveriam existir. Essas são as palavras dele, tão recentes quanto neste fim de semana. Enquanto isso, sob a liderança do presidente Trump, os republicanos estão lutando incansavelmente pelos americanos comuns, da classe média e trabalhadora, que reelegeram este presidente, e estamos realizando uma revolução de bom senso. E tudo isso está reunido neste grande e belo projeto de lei. Ele proporciona os maiores cortes de impostos da história do ZUA para a classe média e trabalhadora. Mantém a América segura ao financiar o maior investimento único já feito em segurança de fronteiras. É o suficiente para reverter a invasão da fronteira promovida por Biden, e todos os democratas são contra isso, contra proteger nossa fronteira e deportar milhões de imigrantes ilegais criminosos. O grande e belo projeto de lei também fortalece e protege os benefícios do Medicaid, apesar do que os democratas dizem, para cidadãos americanos elegíveis que dependem dele, como gestantes, crianças, idosos e pessoas com deficiência, eliminando o desperdício, a fraude e o abuso que ameaçam destruir esse programa, que foi criado para os mais vulneráveis da nossa sociedade. E cada um dos democratas no Congresso é contra combater esse desperdício, fraude e abuso, além de impedir que 1,4 milhão de imigrantes ilegais que atualmente recebem esses benefícios de forma indevida, benefícios que deveriam estar indo para cidadãos americanos que pagam impostos. Os democratas no Congresso estão mais preocupados em defender imigrantes ilegais do que em proteger os americanos trabalhadores. E o grande e belo projeto de lei também revitaliza nossas forças armadas e aprimora nossas capacidades de defesa, protegendo nosso país de novas ameaças emergentes ao financiar um sistema de defesa antimísseis de ponta chamado DOMO, Domo Dourado. E como todos sabemos, o grande e belo projeto de lei torna os cortes de impostos de Trump permanentes. A Casa Branca e o presidente estão determinados a garantir que esse projeto de lei seja aprovado e chegue até a mesa dele. Os republicanos precisam permanecer firmes e unidos durante a reta final, e contamos com eles para fazer o trabalho. Com isso, vamos responder as perguntas. John Fredericks está hoje em nossa cadeira de nova mídia. John, obrigado por estar aqui. Vamos chutar para você. Obrigada, Caroline. Vamos primeiro falar do One Big Beautiful Bill. Parece que agora você vai conseguir pelo menos 50 votos no Senado S. Haverá algumas emendas? Qual é o nível de confiança do presidente em conseguir 218 votos na Câmara até o final desta semana para colocar esse item em andamento? Bem, veja, estamos muito cientes. O presidente está ciente de que este projeto de lei precisa ser aprovado no Senado e voltar para a Câmara. Precisamos do apoio total da Conferência Republicana para apoiar este projeto e esperamos que o façam, e estamos confiantes de que irão. Bem, o presidente tem trabalhado lado a lado com o líder da maioria no Senado, Tooney, e com o líder republicano da Câmara, Mike Johnson. Ambos estarão na Casa Branca hoje para se encontrar com o presidente novamente. Eles estavam aqui esta manhã. Tenho uma observação a fazer. Claro. Você descreveu Jerome Powell e a nota que o presidente acabou de enviar a ele. Bem, há muitos que acreditam que Powell foi politizado de muitas maneiras diferentes. O presidente não tem tido vergonha de agir com base nas coisas em que acredita. Por que não demitir Jerome Powell e colocar alguém que vá reduzir os juros? Bem, Por que esperar? Bem, é uma boa pergunta, e uma que você pode fazer ao presidente, porque é uma decisão que cabe a ele tomar. Mas você está certo em apontar a politização do Fed, e isso é muito lamentável para o nosso país. Mas Jerome Powell cortou as taxas inúmeras vezes antes das eleições, quando Joe Biden estava no Salão Oval. Mas agora ele se recusa a fazê-lo quando a economia está em uma situação muito melhor. Então não há realmente uma boa explicação para isso, e o presidente está corretamente chamando a atenção para isso. Obrigado. Kelly? Boa tarde. Sobre o Irã, o presidente postou em suas redes sociais que ele nem está mais falando com eles. Quando estávamos na OTAN, ele disse que esperava que os EUANI e o Irã conversassem já nesta semana e que talvez até quisesse ver um acordo por escrito. Qual é a atualização agora se ele está dizendo que nem está falando? Então, como disse vocês no púlpito semana passada, o governo, principalmente enviado especial Steve Witkoff, manteve comunicação direta e indireta com os iranianos. Essa comunicação continua
O próprio presidente não conversou com o Irã, o que ele ressaltou em sua declaração verdadeira. Peter. Obrigada, Caroline. O presidente Trump quer que Zohra Mamdani seja deportada? Eu não o ouvi dizer isso. Não o ouvi pedir isso. Mas certamente ele não quer que esse indivíduo seja eleito. Acabei de falar com ele sobre isso e sobre as políticas radicais dele que vão completamente arruinar Nova York, que é obviamente uma cidade que o presidente tem muito carinho. Esse congressista, Andy Ogles, que quer que a procuradora-geral Bondi avalie a abertura de um processo de desnaturação, porque ele acha que Mamdani pode ter deturpado ou ocultado apoio material ao terrorismo com base em letras de rap que escreveu em 2017. O presidente Trump acha que esse é um uso válido do tempo do procurador-geral? Bom, vou deixar o presidente falar sobre isso. Não vi essas alegações, mas certamente, se forem verdadeiras, é algo que deve ser investigado. E o presidente Trump poderia se ver. Você disse que acabou de falar com ele sobre isso. Será que ele se imaginaria trabalhando com o prefeito Mamdani, alguém que no Meet the Press deste fim de semana teve 3 chances de condenar a frase Globalize a intifada, mas ele não conseguiu? Sim, veja, o presidente está sempre disposto a trabalhar com todos. Ele está trabalhando com democratas de todo o país, né, governadores democratas, e disse que trabalhará com pessoas da extrema esquerda. Ele trabalha com republicanos. Ele trabalha com pessoas de centro. Ele quer fazer o que é certo para a América, mas certamente alguém que tem esses valores e é literalmente um comunista e condena todos os valores que tornam este país grande bom senso, lei e ordem, baixos impostos, trabalhar duro e conquistar o seu espaço neste país, ele é contra tudo isso. E eu acho que o presidente acharia difícil trabalhar com alguém assim. Se ele for eleito, eu tenho certeza de que você ouvirá mais do presidente sobre isso, mas teremos que ver. Espero que os eleitores da cidade de Nova York escolham sabiamente. Claro. Obrigada, Carolina. O presidente disse na sexta-feira passada que estava esperançoso de um acordo em Gaza na próxima semana. Você pode nos dar uma atualização sobre qualquer progresso em direção a isso, ou sobre quaisquer conversas que a Casa Branca esteja tendo com Israel sobre isso? Claro. Bem, eu sei que o Sr. Dermer está em Washington esta semana para se reunir com altos funcionários aqui na Casa Branca. Também sei que essa administração está em comunicação constante com a liderança israelense e o próprio presidente, como você sabe, fala frequentemente com o primeiro-ministro Netanyahu, mas isso tem sido uma prioridade para o presidente desde que assumiu o cargo, acabar com esta guerra brutal em Gaza. É por causa deste presidente que a ajuda humanitária está sendo levada para a região. De partir o coração ver as imagens que têm saído tanto de Israel quanto de Gaza ao longo desta guerra. E o presidente quer ver isso acabar. Ele quer salvar vidas e, no entanto, a principal prioridade do presidente também continua sendo trazer todos os reféns de volta para casa fora de Gaza. Como você sabe, seu esforço incansável já trouxe pessoas de volta para casa. Muitos dos reféns, incluindo todos os reféns americanos que estavam presos lá. Então ele quer ver as duas coisas acontecerem e continuamos trabalhando duro para que isso aconteça. Claro. Sim, obrigada, Caroline. Qual é a resposta da Casa Branca às críticas do senador Chiles, articuladas ontem no plenário do Senado, nas quais ele disse que aprovar o Big Beautiful Bill trairia a promessa do presidente Trump de proteger o Medicaid? Bem, ele está simplesmente errado. E o presidente e a grande maioria dos republicanos que apoiam essa legislação estão certos. Este projeto de lei protege o Medicaid, como expliquei para você, para aqueles que realmente merecem esse programa. Os necessitados, mulheres grávidas, crianças, americanos doentes que fisicamente não podem trabalhar. E o que ele faz é garantir que americanos aptos, que podem trabalhar 20 horas por semana, realmente estejam fazendo isso. E isso, portanto, fortalecerá e protegerá esses benefícios para os americanos que precisam, além de eliminar o desperdício, a fraude e o abuso, além de tirar 1,4 milhão de imigrantes ilegais do programa. Então, todas essas medidas vão realmente proteger aqueles que precisam. Essa é a posição do presidente e é isso que esse projeto de lei faz e é por isso que os republicanos precisam votar nele e levá-lo à mesa do presidente. Que tipo de crítica de um senador republicano é esse o motivo da preocupação com a aprovação disso? Não, não é. Estamos confiantes de que esse projeto de lei retornará à Casa Branca até o dia 4 de julho. Estevão. Obrigada, Caroline. 2 perguntas. Na corrida para prefeito de Nova York, o presidente planeja fazer um apoio
E em segundo lugar, sobre Jerome Powell, muita atenção obviamente tem sido dada às taxas de juros e ao fato de ele mantê-las altas, mas uma nova polêmica surgiu hoje. Meu colega foi o primeiro a noticiar que ele está enfrentando o presidente Jerome Powell está enfrentando acusações de mentira ao Congresso, o que é um crime em potencial sobre detalhes luxuosos do projeto de renovação de 2,5 bilhões de reais do Fed. A senadora Lummis chamou atenção para isso. Alguns especialistas querem que ele seja investigado. A Casa Branca quer que essas alegações sejam investigadas e, se forem comprovadas, que haja punição. Vou precisar analisar essas alegações e levá-las à atenção do presidente, para que ele mesmo possa se pronunciar sobre elas. Sobre a sua primeira pergunta em relação à corrida para prefeito, o presidente foi questionado sobre isso ontem pela Maria Bartiromo. Ele se recusou a dar um apoio, então você não receberá um de mim neste pódio, a menos que ele queira que eu faça isso. Felipe vai em frente. O presidente disse que está trabalhando em uma pausa temporária na fiscalização da imigração em certos setores. Gostaria de saber o que você pode nos dizer sobre como ele está determinando quais setores merecem aprovação. Ele mencionou fazendeiros, mas e os trabalhadores da construção civil? Não deveria haver apenas um padrão aqui? Não tenho mais detalhes para você, mas a Casa Branca está trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Agricultura, bem como com o Departamento de Segurança Interna, quando se trata de força de trabalho e fiscalização no local de trabalho, me desculpe. O foco do presidente e dessa administração é remover ameaças à segurança pública das ruas e deportar o maior número possível de criminosos ilegais, especialmente os violentos. Essa é a principal prioridade e o objetivo. E então, o presidente já fez cortes no escritório do diretor de inteligência nacional, mas agora o senador Tom Cotton apresentou um projeto de lei que cortaria o escritório em mais 60%. Qual é a reação do presidente a essa legislação? E isso é algo que ele apoiaria, esses cortes adicionais? Não sei se o presidente está ciente dessa legislação, mas lhe darei uma resposta se ele estiver ciente e se quiser responder a ela. Vá em frente. Obrigado, Caroline. Obrigada, Caroline. Você mencionou a vida selvagem perigosa no Parque dos Jacarés de Alcatraz. Isso é uma característica do design. Por que o presidente está apresentando esse mega projeto de lei em uma posição tão precária no Senado? E também, você pode comentar sobre a estimativa do CBO de que isso acrescentaria cerca de 11 milhões de pessoas sem seguro? Bem, veja, quando você tem assassinos ilegais, estupradores e criminosos hediondos em uma instalação de detenção cercada por jacarés, sim, eu realmente acho que isso é um fator de dissuasão para que tentem escapar. Sabemos que alguns desses criminosos ilegais já escaparam de outras instalações de detenção, como uma em Nova Jersey, que eu sei que foi recentemente noticiada. Então, é claro, queremos manter o povo americano seguro e queremos remover essas ameaças à segurança pública das nossas ruas e queremos detê-los de forma eficaz da melhor maneira possível. Quanto ao motivo da ida do presidente, acredito que sua visita a essa instalação de detenção, na verdade, ressalta a necessidade de aprovar o grande e belo projeto de lei, porque precisamos de mais instalações de detenção em todo o país. A administração anterior permitiu a entrada de quase 20 milhões de pessoas ilegais de todo o mundo, e esta administração está focada em prendê-las e detê-las. Mas em comparação com os 20 milhões de habitantes ilegais e criminosos do nosso país, temos apenas 7 mil agentes do ICE no interior fazendo esse trabalho muito importante. E então, obviamente, precisamos de mais pessoal, precisamos de mais recursos, e é por isso que precisamos aprovar o projeto de lei único grande e bonito. CBOs. Vá em frente. Sim, no rosa. Obrigada. De nada. Você pode compartilhar alguns detalhes do acordo comercial com a China? Os ECGUA concordaram em aliviar algumas restrições à exportação de tecnologia? Claro. Bem, o acordo final firmado tanto em Genebra quanto em Londres foi assinado na semana passada. Podemos lhe fornecer o texto final do acordo. Vá em frente. Obrigada, Caroline. Eamon, atrás de você. Ok. Obrigada, Caroline. Então, sobre Jay Powell, o presidente tem uma lista de quem ele quer ver como sucessor de Jay Powell e ele vai nomear um sucessor já neste verão? Não vou me adiantar ao presidente em nenhum anúncio sobre isso. Ele gosta de Scott Besson para o trabalho? Não vou adiantar ao presidente. E no TikTok, bem rápido. Ele disse ontem que tem um comprador, mas a questão é, ele tem um vendedor? Você tem indicação do governo chinês de que eles autorizaram a venda do TikTok para os EUARA ou para compradores americanos? O que posso dizer é que essas discussões com a China sobre a venda, o TikTok tem sido contínuo no mais alto nível e continuará.
Como sabem, temos outra extensão de 90 dias para continuar trabalhando nesse acordo e garantir que o TikTok continue existindo para o povo americano. Esse é o principal objetivo do presidente, protegendo a privacidade e segurança deles. Atrás de você. Vá em frente. Obrigada, Caroline. O presidente tem pedido um acordo em Gaza há 2 dias e em muitos posts. Quem está bloqueando o acordo? E uma outra coisa. Quando ele postou sobre o julgamento de Netanyahu, ele também disse que isso interfere nas negociações com o Irã e em Gaza. O que ele quis dizer com isso? Desculpe, sobre a sua segunda pergunta? A segunda pergunta, quando ele postou sobre o julgamento do primeiro-ministro israelense. Sim. Ele disse que isso interfere nas negociações sobre Gaza e sobre o Irã. O que ele quis dizer com isso? Interfere porque, física e logisticamente, estava interferindo. O primeiro-ministro estava programado para ir ao tribunal na semana passada, quando ele está no meio de negociar um acordo de paz e trazer reféns de uma região devastada pela guerra. Então, o presidente ele estava simplesmente, eu acho, enfatizando a empatia que ele sente por Bibi Netanyahu ao vê-lo passar pelo que está passando com o próprio sistema judiciário no Estado de Israel. Claramente, o presidente conhece isso muito bem. Ele também foi vítima de um sistema judiciário que, como vocês sabem, tentou colocá-lo na prisão. Vocês todos cobriram isso, mas o presidente Trump prevaleceu. É por isso que ele está de volta ao Salão Oval e acredita que Bibi Netanyahu é um grande líder para o povo de Israel. O presidente acabou de trabalhar de perto com ele para encerrar aquela guerra de 12 dias e para obliterar a instalação nuclear do Irã, eliminando aquela ameaça iminente, não apenas para o Estado de Israel, mas também para os Estados Unidos da América e para o resto do mundo. E ele acredita que o primeiro-ministro Netanyahu deve ser elogiado por isso. Vá em frente. Gaza. Obrigada, Caroline. Sobre o mega projeto de lei e a emenda que limitaria a expansão do Medicaid sob o Affordable Care Act, o presidente quer que essa emenda seja aprovada? O presidente quer que esse projeto de lei seja aprovado? Mary. Olá, obrigada, Caroline. Bem, sobre comércio, temos esse prazo iminente de 9 de julho se aproximando. Ouvimos o secretário do Tesouro dizer que espera concluir esses acordos comerciais até o Dia do Trabalho. Mas quando o presidente Trump foi questionado ontem sobre possíveis extensões até 9 de julho, ele disse: "Não acho que isso será necessário." Então, o presidente está descartando qualquer extensão comercial para qualquer país, mesmo que estejam negociando de boa fé? Bem, você ouviu isso diretamente dele. Ele disse que não achava que isso seria necessário. Ele vai definir as taxas para muitos desses países se eles não se sentarem à mesa para negociar de boa fé. E ele vai se reunir com sua equipe comercial esta semana para fazer isso. Mary. Obrigada, Caroline. Acabei de assistir a um segmento da CNN sobre um novo aplicativo chamado Ice Block. Parecia promover um aplicativo que informa onde os agentes do ICE estão. Dado o aumento recente, acredito que... Um aplicativo informa onde agentes ICE estão? Sim. E dado o aumento, acredito que houve um aumento de 500% nos ataques contra agentes do ICE. Gostaria de saber se você pode comentar sobre isso. Bem, é uma pergunta muito boa. Vou ter que voltar e assistir ao vídeo eu mesmo. Mas certamente parece que isso seria um incentivo a mais violência contra nossos agentes do ICE. Como você sabe, como você mencionou, houve um aumento de 500% na violência contra agentes do ICE, agentes da lei em todo o país, que estão apenas tentando fazer seu trabalho e remover ameaças à segurança pública de nossas comunidades. E isso é algo pelo qual nós, como americanos, incluindo jornalistas da CNN que vivem em muitas dessas cidades onde imigrantes ilegais estão se escondendo e foram autorizados a entrar pela administração anterior, deveríamos ser muito gratos. Então não vimos o clipe. Vamos dar uma olhada nisso. Mas certamente é absolutamente inaceitável que uma grande rede promova um aplicativo que, de forma explícita, incentiva a violência contra os policiais que se esforçam para manter nosso país seguro e em ordem. Caroline. Shelby. Eu só queria que você... Esclarecimento sobre a emenda do senador Rick Scott. Parece que o presidente está indeciso sobre se o projeto está anexado. Isso é exato? Olha, não vou entrar em detalhes das discussões que estão acontecendo agora. O que o presidente quer que esses senadores cheguem a uma conclusão é que esse projeto de lei volte para a Casa Branca o mais rápido possível e garanta que seja uma peça legislativa que também possa voltar à Câmara. Então, obviamente, há um ping-pong entre os dois lados do Capitólio agora, mas é por isso que a senadora Tooney e o presidente Johnson estão trabalhando em conjunto com o presidente em cada passo do caminho. Caroline. O presidente anunciou na semana passada que o acordo comercial com a Índia estava fechado e isso pode acontecer a qualquer momento. Há algum obstáculo até agora? Há alguma atualização sobre isso?
E como o presidente vê isso sobre o papel da China, ou melhor, sua influência na região Indo-Pacífico? Claro, sim. O presidente disse isso na semana passada e continua sendo verdade. Na verdade, acabei de falar com o nosso secretário de comércio sobre isso. Ele estava no Salão Oval com o presidente. Eles estão finalizando esses acordos e vocês ouvirão do presidente e de sua equipe comercial, muito em breve, quando se tratar da Índia. E na China? Como podemos combater a China nessa frente? Sim. Quer dizer, veja, a Índia continua sendo um aliado muito estratégico na Ásia-Pacífico e o presidente tem um ótimo relacionamento com o primeiro-ministro Modi, como você sabe, e ele continuará a ter isso. Vá em frente. Obrigado, Caroline. Sobre o projeto de reconciliação, o senador Chiles, no plenário ontem, pareceu sugerir que o presidente Trump estava recebendo conselhos ruins sobre os efeitos do projeto. O presidente Trump está ciente das análises, e há várias delas, que sugerem que, se hospitais rurais eventualmente fecharem, se houver milhões de pacientes do Medicaid que se tornem inelegíveis para isso? Sim. E essa afirmação é simplesmente falsa. Hospitais rurais representam 7% de todos os gastos hospitalares com o Medicaid. E isso mostra que eles não se beneficiaram do enorme aumento de desperdício, fraude e abuso sob o governo Biden. Portanto, este projeto fortalece o Medicaid. Ele vai proteger esses benefícios que os americanos trabalhadores precisam, e é por isso que o presidente quer que esse projeto de lei seja aprovado. O senador estava errado. O presidente publicou uma publicação no Truth Social abordando o assunto, e então o senador anunciou que não iria mais concorrer a nenhum cargo. Então acho que o caso foi encerrado e a Casa Branca continua focada em levar essa legislação à mesa do presidente para sua assinatura. Sobre a Síria. Quando o governo sírio lhe responder que está pronto para aderir ao Acordo de Abraão, haverá alguma discussão com os governos sírio e israelense para chegar a um acordo de segurança? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual é o objetivo final de conversar com o iraniano? Isso está focado apenas no programa nuclear ou eles estão dispostos a falar sobre outras questões, como os grupos de representantes baseados em mísseis balísticos ou até mesmo o comércio com o Irã? Então, quanto às discussões entre Síria e Israel, você terá que entrar em contato com esses respectivos governos. Não posso comentar sobre isso, mas o que posso dizer é que nesta tarde o presidente assinará uma ordem executiva para encerrar o programa de sanções dos Estados Unidos contra a Síria. Isso é um esforço para promover e apoiar o caminho do país rumo à estabilidade e à paz. A ordem irá remover as sanções à Síria, mantendo, no entanto, as sanções ao ex-presidente Assad, seus associados, violadores de direitos humanos, traficantes de drogas, pessoas ligadas a atividades com armas químicas, o ISIS e seus afiliados, e representantes iranianos. E esta é novamente uma ação que o presidente prometeu e chocou o mundo na Arábia Saudita, porque ele está comprometido em apoiar uma Síria estável, unificada e em paz consigo mesma e com seus vizinhos. O presidente se encontrou com um novo presidente da Síria quando estávamos no Oriente Médio, como vocês sabem. Então esta é outra promessa feita e cumprida por este presidente para promover a paz e a estabilidade na região. Sim. Carolina, em frente. Muito obrigada. Claro. Perguntas sobre 2 tópicos. Claro. O Canadá diz que está retirando o imposto sobre serviços digitais de empresas de tecnologia americanas dias depois de o presidente Trump dizer que está realizando todas as negociações comerciais com o Canadá. Primeiro, qual é a reação do presidente a isso? Você pode nos contar mais sobre a conversa dele com o primeiro-ministro Carney no fim de semana? Como ele conseguiu fazer Carney desistir disso? E também qual é o impacto para as empresas de tecnologia americanas, considerando esse último avanço, já que o presidente diz que tem lutado pelas empresas de tecnologia dos EUA? É muito simples. O primeiro-ministro Carney no Canadá cedeu ao presidente Trump e aos Estados Unidos da América. O presidente Trump sabe negociar e sabe que está governando o melhor país e a melhor economia deste mundo, deste planeta. E todo país no planeta precisa ter boas relações comerciais com os Estados Unidos. E foi um erro do Canadá prometer implementar esse imposto. Isso teria prejudicado nossas empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos. O presidente deixou sua posição bastante clara para o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro ligou para o presidente ontem à noite para informar que iria desistir desse imposto, o que é uma grande vitória para nossas empresas de tecnologia e para nossos trabalhadores americanos aqui no país. E sobre Harvard, se você não se importar, a administração hoje formalmente acusou Harvard de violar leis de direitos civis por não fazer o suficiente para combater o antissemitismo.
Sabemos que o presidente já falou conosco antes sobre a possibilidade de Harvard ter que lidar com a administração nos próximos dias. Você tem uma atualização sobre o cronograma para isso? Como estão as negociações e é necessário mais pressão para que Harvard leve a sério o combate ao antissemitismo? Bem, houve uma carta bastante direta que foi enviada para Harvard esta manhã, como você sabe. As negociações estão acontecendo a portas fechadas, então não vou comentar sobre isso. Mas o que eu vou compartilhar com todos vocês, para aqueles que não viram, é o contexto dessa carta, porque acho que é muito importante. Isso vem do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que concluiu, após uma investigação minuciosa, que a Universidade de Harvard está em violação grave do título 6º da Lei dos Direitos Civis, que proíbe discriminação com base em raça, cor e origem nacional. E se você ler parte do conteúdo da investigação e o que eles descobriram, a maioria dos estudantes judeus teria experimentado, vivenciado preconceito negativo ou discriminação em seu campus, enquanto 1/4 dos estudantes judeus em Harvard se sentiu fisicamente inseguro. Estudantes judeus israelenses foram agredidos e cuspiram neles. Eles esconderam seus quipás por medo de serem assediados e ocultaram sua identidade judaica dos colegas de classe por medo de serem ostracizados. Imagens circularam amplamente entre a comunidade de Harvard que exploravam tropos antissemitas óbvios, incluindo uma que mostrava um cifrão dentro de uma estrela de Davi. E o campus foi vandalizado com adesivos antissemitas, incluindo um que mostrava a bandeira de Israel com uma suástica. O campus de Harvard, como todos sabem, foi abalado por manifestações, protestos violentos que violaram as regras de conduta da universidade. As manifestações clamavam por genocídio e assassinato e negavam aos estudantes judeus e israelenses acesso aos espaços do campus. Todos esses são fatos que Harvard não pode contestar, e é por isso que a administração considerou que eles violaram o título 6º e ameaçou suspender seu financiamento federal. Porque se você infringir a lei federal, você não deveria receber dinheiro de impostos federais. E então, eu coloco meu caso em Harvard. Andrea? Sim. Então, o presidente francês Macron disse hoje mais cedo que as tarifas cobradas por países poderosos são frequentemente uma forma de chantagem. E criticou, você sabe, o tipo de processo que está em andamento. Ele não mencionou os Estados Unidos especificamente, mas disse que essas tarifas estão realmente prejudicando os países em desenvolvimento. Então, há uma grande conferência da ONU acontecendo. O que você diz sobre isso? Você sabe o que o presidente? Ele estava ciente desse comentário e teve alguma resposta? Acho que o presidente e a Casa Branca certamente rejeitariam essa caracterização feita pelo primeiro-ministro Macron. As tarifas são um uso eficaz do poder presidencial para trazer de volta, né, a classe média, para trazer de volta a nossa indústria de manufatura, que era a espinha dorsal da nossa economia americana, e foi esvaziada por políticos globalistas que cederam a países estrangeiros em vez de fazerem o que é certo para os trabalhadores americanos. É por isso que o presidente está utilizando de forma eficaz a sua autoridade para impor tarifas e utilizar tarifas, e continua em discussões e negociações sobre comércio para fazer o que é certo para a América. E a Europa e o resto do mundo podem não estar acostumados com isso, mas o presidente Trump está de volta à cidade e fará o que é certo para o nosso povo e para o nosso país. Posso apenas dar continuidade a Netanyahu? Então, há uma reportagem na mídia israelense de que o primeiro-ministro estará aqui, que Netanyahu estará aqui hoje se reunindo com o presidente. Você pode confirmar isso? Eu não acredito que o primeiro-ministro Netanyahu esteja aqui hoje. Acho que vocês já saberiam disso a essa altura. Ok. A não ser que esteja acontecendo algo de que eu não saiba, mas não acredito que ele esteja. Eu sei que ele demonstrou interesse em vir a Washington e se reunir com o presidente, e estamos trabalhando em uma data para isso. Não acredito que seja hoje, mas seria divertido. Sejamos honestos, nunca se sabe nesta Casa Branca. Vá em frente. Obrigada, Caroline. O presidente apoia essa nova medida no grande e belo projeto de lei que imporia novos impostos elevados sobre novos projetos eólicos e solares. Acredito que você esteja se referindo aos créditos para projetos de energia eólica e solar, e o que mais poderia ser considerado neste contexto, talvez outras fontes de energia renovável, por exemplo. Não, eu estou falando do novo imposto. Há um novo imposto que, segundo estimativas, aumentaria em 10% a 20% o custo de qualquer novo projeto eólico ou solar iniciado após este ano. Novamente, não quero comentar sobre detalhes específicos das disposições, mas tenho certeza de que o presidente vai se pronunciar diretamente sobre isso. Mais uma vez, este é um processo em andamento. O presidente continua bastante envolvido
com a liderança tanto no Senado quanto na Câmara para que esse projeto de lei volte para sua mesa. O presidente pediu essa disposição porque o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Construção Civil está dizendo que isso equivale a encerrar mais de 1000 projetos do oleoduto Keystone XL. Isso é algo que o preocuparia? Bem, o presidente falou sobre isso ontem em sua entrevista e disse que entende que os legisladores querem proteger empregos em suas comunidades e em seus distritos. E então, ele entende porque alguns deles são contra essa disposição, mas ele também entende por que as pessoas querem essa disposição. Então, mais uma vez, esta é uma deliberação e discussão contínua e o presidente está muito envolvido nisso. Vá em frente. Obrigada, Caroline. Temos ouvido de autoridades da Casa Branca há semanas que vocês estão próximos de fechar acordos comerciais com vários países. Podemos ter alguma atualização sobre quais países terão acordos até o dia 9 e quando pode haver algum anúncio sobre isso? Vou deixar que o presidente e a equipe de comércio falem. E mais uma coisa, pode responder apenas à estimativa do CBO de que o projeto de lei do Senado aumentaria o déficit em quase 3,3 trilhões? Este é um dos projetos de lei mais fiscalmente conservadores que já passaram pelo Capitólio. Há 2 trilhões de dólares em economias obrigatórias neste projeto de lei. E não só isso, né? O crescimento projetado que este projeto de lei trará para a nossa economia será um verdadeiro boom econômico. O Conselho de Assessores Econômicos tem uma análise que mostra que o projeto de lei vai gerar 4,1 trilhões de dólares. E crescimento econômico e vai reduzir os impostos, colocando mais dinheiro no bolso do povo americano. É por isso que este presidente quer que esse projeto de lei seja aprovado e eu sei que ele está ocupado fazendo ligações para que isso aconteça. Então nos vemos mais tarde. Obrigada. Nos vemos na Flórida amanhã.